Obrigada pela atenção. Obrigado. Então, boa noite a todos. Então, hoje a gente vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, que é o Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Mais especificamente sobre o item 7, que é a paciência. Eu não sou digno de estar falando desse tema, né? Eu não sou o melhor exemplo para falar sobre a paciência, mas como a gente está todos aí no caminho de estudar e de buscar se melhorar, é nossa obrigação estar então estudando e tentando entender cada vez mais os ensinamentos que Jesus nos trouxe e que agora são ressaltados pelos espíritos amigos. E uma vez que a gente vai compreendendo, que a gente consiga cada vez mais colocar em prática, né? Que esse é o principal objetivo, né? É entender, compreender e colocar em prática para realmente se efetivar esse aprendizado dentro de nós, né? Então o capítulo, né, que é o Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, começa, né, com essas duas pequenas passagens que diz, né, bem-aventurados os que são brandos porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. E bem-aventurados os pacíficos porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Então, possuir a terra e ser chamado filhos de Deus é a recompensa para aqueles que conseguirem se transformar ao ponto de serem brandos e pacíficos, né? Então, possuir a terra é ser digno de aqui permanecer quando já for um planeta de regeneração, né? Um planeta melhor, onde essa maldade que a gente ainda vê hoje aqui não permanecerá, né? Será um país, um mundo onde a relação entre as pessoas se dará muito mais pelo amor, pelo respeito, do que por essa indiferença que a gente ainda vê hoje. E ser chamados filhos de Deus no que diz respeito a merecer ser chamado de filho de Deus, né? Como a gente fala, né? Por exemplo, quando a gente conhece pais maravilhosos que têm um filho ou uma filha que não dá valor a tudo que o pai tenta proporcionar de bom para esse filho, então menospreza o amor, menospreza o incentivo ao estudo, seja lá o que for, e às vezes a gente tem a mania de falar, você não é digna ou digno dos pais que tem. Falar isso para a pessoa não quer dizer que os pais vão deixar de ser pai dela, né? Então é a mesma coisa, né? Então, hoje, se a gente ainda continua no equívoco, né, permanece nessa ignorância e não se esforça para sair dela, a gente se coloca na posição de não ser digno de ser chamado de filhos de Deus. Não quer dizer que não sejamos, todos somos, mas o ser digno de ser chamado filhos de Deus é quando a gente atingir um momento de de estar em conexão com as suas leis, com a sua harmonia, assim como Jesus já está, né? Então Jesus é digno de ser chamado filho de Deus e nós um dia também seremos, né? Somos filhos de Deus porque fomos criados por Ele, mas um dia seremos dignos por estarmos realmente em sintonia com a sua lei. E o item 7, né, que é a paciência, né, começa assim, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor nesse mundo vos marcou para a glória no céu, né? Então aqui na Terra ainda estamos em fase de depuração, né? Estamos nos limpando de todos os vícios com os quais ainda nos comprazemos ou com os quais ainda sentimos afinidade, né? Então, se comprazer é quando a gente ainda se deixa levar por esses vícios, né? Então, a gente sabe que é errado, mas mesmo assim não consegue resistir à tentação e nos levamos à prática para sentir esse prazer momentâneo. Então, isso é o se comprazer, né? Isso é na minha interpretação, né? E quando a gente ainda sente afinidade, acho que a gente já está num estágio um pouquinho melhor, né? Que a gente ainda sente aquela tentação, mas já resiste mais, né? Algo que ainda nos atrai, a gente ainda tem uma afinidade, mas a gente já consegue resistir e não se colocar no equívoco, não se lançar ao erro, né? Então, e esse tipo de depuração é dolorosa, porque cutuca em cheio as nossas feridas.
né? Então essa dor vem no quê? Tudo que a gente considera que é dor são as oportunidades de melhorar. Melhorar o quê? Melhorar o que a gente precisa, né? Que são os nossos vícios e as nossas fraquezas. E como a gente ainda às vezes tem tendência a gostar desses vícios e fraquezas, reconhecer que a gente tem eles e trabalhar para corrigi-los é doloroso, né? Então vai direto na nossa ferida. É a nossa luta interna contra as coisas que ainda nos incitam ao erro, mas que a gente já sabe que elas não nos fazem bem. A gente já sabe, mas nem sempre é fácil resistir, né? Por isso que chama vício, tentação, né? E nos dói muito abrir mão daquilo que a gente gosta, mesmo sabendo que isso nos faz mal, né? Então, gostamos de comer demais, sabemos que eu tenho que maneirar, né? Mas não é fácil, né? Quando a gente decide tomar a decisão de repente reduzir a nossa cultura alimentar, no início ali é doloroso, o estômago dói pedindo mais comida e você tem que lutar contra aquilo para falar, não, já te deu o suficiente, vamos aí, né? E isso está relacionado diretamente então com todos os outros vícios, né? O alcoolismo, né? A dependência química. A gente reconhece que faz mal pra gente, reconhece que tem que lutar contra, mas não é fácil. Principalmente quando o nível de dependência entra no nosso organismo de maneira que a gente fica um dependente químico, né? Então não é mais só a vontade, é o nosso organismo que pede. Então a luta não é fácil, é difícil, né? Então, nos nossos momentos de lucidez, reconhecemos que esses vícios não são bons, que temos que combatê-los, mas não é fácil permanecer firme todo o tempo. Então é por isso que a gente está ali, de vez em quando, vacila, né? Sabe que não deve fazer mais aquilo, mas vacila, se arrepende, pede desculpa a Deus, tenta ali se manter forte da próxima vez, mas esse é o processo, né? Que muitos simplesmente se entregam e não fazem nada contra. Quando a gente recorre no erro, mas depois reconhece que falhamos de novo, pedimos ajuda de Deus para que da próxima vez sejamos mais fortes, esse já é o processo, porque a gente já pelo menos está admitindo que tem uma fraqueza que precisa ser melhorada, né? Então não é fácil, porém não é impossível, depende somente de nós. Então essas dores às vezes chegam até nós também por intermédio de outras pessoas que nos magoam e que nos ferem de diversas maneiras, né? Mas isso não muda o fato de que temos que nos esforçar para não revidar o mal que nos fazem. Devemos pagar o mal sempre com o bem. Então, independe se uma dor, se um sofrimento que estamos passando é algo só nosso, como no caso de uma dependência química, por exemplo, ou se é uma dor, um sofrimento que foi causado por um outro, por um terceiro, que nos feriu de uma forma ou de outra. Não interessa, ali também está uma oportunidade de aprendizado, porque se a gente se sente ferido, seja lá por que quer que seja, é sinal que a gente ainda não está totalmente em paz conosco mesmo, né? Porque Jesus ele foi ferido de diversas maneiras e nunca revidou. Sem merecer, ele foi ferido, foi atingido, mas ele nunca revidou, porque ele estava já em paz. Ele entendia que quem erra, seja lá qual for a maneira, erra porque ainda se encontra equivocado, ainda não se encontra totalmente em concordância com as leis de Deus. Então, Jesus nos deu o exemplo da paciência, da tolerância, né? De respeitar o momento de cada um. Então, devemos pagar o mal sempre com o bem. Foi assim que Jesus nos ensinou. E devemos sempre bem dizer, agradecer a Deus por tudo que nos acontece, independente de ser bom ou ruim aos nossos olhos. Pois aos olhos de Deus, que é todo bondade e justiça, tudo que nos ocorre é bom, é para o nosso bem, para o nosso despertar, para a nossa evolução intelectual e moral. Então, quando algo ocorre com a gente acha que o que ocorreu foi mal, foi ruim para nós, é o nosso olhar momentâneo, né? Nada que nos ocorre é mal ou ruim, segundo os olhos de Deus. Tudo que nos ocorre que a gente tem a primeira impressão de chamar de algo mal ou ruim é para a nossa evolução, é para o nosso melhoramento. Nada nessa vida é por acaso, nada fica perdido no tempo no que diz respeito a não conseguirmos tirar
um proveito, né? Então, como a gente fala, nosso mundo, nós podemos evoluir através da paz e do amor, mas ainda no nosso mundo encontramos muitas guerras, mas mesmo das guerras, Deus faz com que tiremos algum proveito. Depois de uma destruição em massa causada pela ignorância do homem, há um momento ali de calmaria, de paz, onde o próprio homem se reúne para ir ajudar a reestabelecer as condições naquele local que foi destruído. Então aí é o bem tirado do mal. O melhor seria que a gente simplesmente se ajudasse sem ter que ter nenhum mal antecedendo essa nossa ação benevolente, né? Mas infelizmente, como a gente ainda tem o mal presente das nossas vidas, das nossas ações, Deus faz com que tiremos proveito disso através das boas ações após, então, esse mal. Então, continuando, sedes pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então aqui a gente tem aí diversas formas de praticar a caridade. Então ele fala da caridade praticada através da esmola, que essa é a mais fácil, né? Porque está diretamente relacionado com o dar daquilo que nos sobra, né? Como Jesus bem nos explicou já em várias passagens. Então, dá uma moeda, dá uma quantidade de dinheiro, dá um prato de comida, seja lá para quem for, a gente está ali dando do que nos sobra, né? A verdadeira caridade é quando a gente dá daquilo que nos falta. É você estar com fome, tem um prato de comida e ver uma outra pessoa com fome, dá a comida para essa pessoa e ficar você com fome. Isso é a verdadeira caridade, dar do que te falta. Então a esmola já é uma caridade e é bem vista por Deus, porque pelo menos a gente já está ajudando alguém. Não interessa que estamos dando do que nos sobra, mas pelo menos já estamos ajudando. Quantos têm muito e não se importam com a miséria alheia, né? Então o fato de dar do que nos sobra, já estamos no caminho certo. Para melhorar, temos que aprender a dar do que nos falta, né? Então, a maior caridade aqui nesse exemplo, qual que é? A do perdão, a da paciência e da tolerância com aqueles que Deus coloca no nosso caminho para nos servirem de provação, né? Então as pessoas que a gente considera que estão no nosso caminho para atrasar a nossa vida, para nos causar mágoa e sofrimento, são instrumentos de Deus, né? Jesus falou, né? O escândalo ainda é necessário, mas ai daquele por quem chegar ao escândalo. Então a pessoa que nos faz mal, ela é um instrumento de Deus para nos incitar a trabalhar a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso respeito pelo momento do próximo. Mas se essa pessoa se fizer de instrumento dessa forma, nos fazendo mal, ela vai ter que prestar contas depois à lei divina. Então, nada fica impune. Então, é mais uma vez ali tirando o bem de uma situação ruim. A pessoa está agindo equivocada quando faz mal a outra, mas você que está sendo ali momentaneamente a vítima, você pode tirar um aprendizado daquilo quando você suporta aquilo com resignação, com paz no seu coração. E a pessoa que te serviu de instrumento não vai passar impune pelo erro cometido. Ela vai ter que prestar contas disso, se não nessa vida, na próxima vida, porque nada fica impune perante a lei de Deus, né? E pôr à prova a nossa paciência, né? Que é o que uma das coisas que a gente precisa aprender muito, né? A paciência, né? A paciência de esperar o momento de conquistar algo que a gente almeja muito, a paciência de entender que cada pessoa está no seu momento, tem o seu jeito de ser e que elas não vão agir da forma que nos agradaria, porque isso aí seria vir de encontro com o nosso capricho, né? Se todo mundo agisse da forma que a gente quer, elas iam estar apenas realizando o nosso capricho. Então, estar realmente em sintonia com os ensinamentos de Jesus, com o que Deus nos espera de nós, é a gente ser paciente e tolerante para aceitar o outro como ele é. Se ele já é uma pessoa boa,
graças a Deus, que bom para ele. Se ele ainda não é, que a gente o aceite e o respeite, né? A gente não precisa compartilhar das mesmas coisas que ele, não precisa fazer as mesmas coisas que ele faz, se essas coisas são erradas, mas a gente tem que respeitá-los, né? A gente tem, só cabe a Deus julgar, seja quem quer que for, e a nós a gente tem a obrigação de julgar somente os atos. Uma pessoa faz algo errado, a gente não julga essa pessoa, a gente julga o que ela fez isso é certo? Não, é errado, então eu não vou fazer isso. E a pessoa deixa que Deus julga, que só cabe ao Pai julgar a todos nós. E isso serve para todas as outras nossas fraquezas, né? Não só a paciência, mas todas as outras nossas ainda fraquezas cai nesse mesmo exemplo, que é tudo para incitar a nossa tolerância e o nosso esforço de vencer esses vícios que ainda encontram morada dentro do nosso coração, né? A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de 1000 bagatelas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte, né? Então, bagatelas, né? Então, no dicionário que eu pesquisei, bagatelas, algum dos significados de bagatela é coisa sem importância, sem utilidade, insignificante. Então, aqui as bagatelas, né, que são 1000, de uma certa hora para outra, se compõem com 1000 picadas de alfinetes e que acabam por ferir. Então, por que essas bagatelas, que são coisas que deveriam ser coisas sem importância, sem utilidade e insignificante, acabam por nos ferir? Porque a gente faz aí uma inversão de valores e, em vez de entender o que significa bagatela, a gente passa a dar à bagatela importância e significância. Então é o que? É eu receber uma ofensa, uma agressão e revidar. Se a gente está em paz com nós mesmos, como Jesus nos deixou o exemplo, a gente não revida. E tudo que o outro faz, que teoricamente poderia ser ruim em nossa direção, não nos atinge o espírito. Porque, como disse, né? Se alguém lhe bater a face esquerda, dê a outra face, né? O que é isso? É o não revidar. Então a pessoa pode até te ferir materialmente, fisicamente, batendo no seu corpo, mas se você está em paz consigo mesmo, ela não vai atingir o seu espírito. Então foi isso que aconteceu com Jesus. Ele teve todos os flagelos da carne, mas o espírito dele estava em paz. Ninguém atingiu o espírito dele, né? Então é isso que a gente teria que aprender a fazer também. Não transformar as bagatelas, que deveriam ser coisas sem importância, em coisas com importância, porque é aí que elas se transformam em alfinetes e acabam por nos ferir. Nos ferem porque a gente permite que elas nos firam, né? E os nossos deveres, né? Como diz, né? Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, quais deveres que nos são impostos? O do progresso, o de aprender como estar em sintonia com a lei de Deus. Então, se a gente fizesse realmente atenção ao orar e vigiar, buscasse compreender da melhor forma possível os ensinamentos de Jesus e colocássemos eles em prática, a gente estaria dessa forma realmente no bom caminho, nos esforçando apenas para a nossa evolução espiritual, que fará com que um dia sejamos também espíritos perfeitos. Então, esse é o nosso dever, isso é o dever que nos foi imposto, né? E o que chega com mais frequência até nós, né? Então, como bem diz aqui, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas que as dores. Então a gente recebe muito mais bênçãos do que males, mas a gente dá importância para o quê? Para as coisas que a gente considera ruim. Então esse é o grande problema do ser humano ainda aqui na Terra, né? O de dar importância e valor para aquilo que a gente não deveria dar importância nenhuma. Para aquilo com que a gente deveria agir apenas com
pacificação, com tolerância e paciência, mas quando a gente dá importância, aquilo passa a realmente ser um problema na nossa caminhada, e um problema que é difícil de remover e superar se a gente entra em sintonia com ele, porque a gente baixa a nossa vibração e acha que tudo está ruim, tudo está errado, e aí começa a procurar os culpados, porque o culpado nunca vai ser a gente mesmo, né? A gente vai sempre procurar alguém para culpar, e a nossa vida entra num turbilhão aí que não é nada agradável. E por quê? Pela nossa falta de humildade e de agradecimento, né? De ser grato a Deus, porque as bênçãos que chegam até nós são muito maiores, mas a gente não, prefere dar atenção às dores que são momentâneas e passageiras. Então, como tornar a nossa vida mais suave, menos complicada e dolorida? Agindo com positividade, né? Como os nossos irmãos bem falam, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. O Pai, ele está acima de nós, então é para cima que a gente tem que estar olhando e procurando ele, não olhar com a cabeça para baixo, né? Então temos que ser positivo, então depende da nossa atitude, depende do que a gente decide fazer com tudo que chega até nós. Então temos que olhar mais para as coisas positivas do que para as negativas que nos rodeiam e buscar estar sempre em sintonia com essas coisas positivas, porque é no meio delas que estão os bons espíritos, e que ao tempo todo tentam nos auxiliar e nos inspirar ao bem, e que só depende de nós buscar estar numa sintonia um pouco melhor para poder captar toda essa informação que chega a todo tempo até nós, né? Então, é de acordo com o que a gente dá valor que a nossa vida vai ser mais ou menos difícil, né? Ou, quem sabe dizer até, vai ser uma vida já aqui nesse mundo feliz e pacífica, se a gente conseguir se colocar em estado de paz dentro do nosso coração. Então só depende de nós, do nosso esforço. Então, coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado, e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Harvard, 1862, né? Então, quem é o nosso modelo? Jesus Cristo, né? Nunca errou em nada, nos deixou os ensinamentos de como a gente deveria agir um para com o outro e perante o mundo, para um dia chegar lá onde ele já se encontra. Então, o caminho a seguir a gente já tem, só precisamos nos esforçar para estar em sintonia com esse caminho, com todo esse aprendizado, né? E o quanto ele sofreu? No espírito nada, né? Porque ele estava em paz consigo mesmo. Na carne, talvez um pouco, né? Porque ele estava encarnado, claro que tinha a dor da carne ali, né? Mas o espírito dele estava em paz, né? E o quanto ele merecia passar pelo que passou? Nada, né? Já era um espírito puro, ele merecia passar por qualquer coisa negativa aos nossos olhos como ele passou? Ele não merecia passar por nada, no entanto, passou, né? E por que ele passou por tudo aquilo? Devido ao nosso orgulho, a nossa falta de tolerância, né? A nossa falta de Deus no coração. Então, os nossos irmãos, talvez nós mesmos na época, não quisemos aceitar alguém que viesse falar de amor, de paz, alguém que viesse falar que um escravo ele é igual ao seu senhor perante a Deus, ele é filho do Pai. Então, no nosso orgulho e na nossa indiferença pela má situação das pessoas ao redor, a gente recusou Jesus, né? E fizemos ele passar por tudo aquele flagelo na nossa ignorância também, achando que punindo ali o corpo, a carne, ele ia aprender, né? Ele dando uma corrigenda, ele ia se melhorar, né? No pensamento atrasado da época, né? E Jesus nunca revidou, né? Ele agiu sempre com paz, com amor, com serenidade e com autoridade, né? Então, ele não fugia à responsabilidade de dar um ensinamento. Ele não revidava com ódio
mas quando necessário, ele chamava a atenção com a autoridade que ele tinha, pois ele estava em sintonia com as leis do Pai e não os irmãos equivocados da época. Mas sem merecer, ele passou por tudo que ele passou para nos deixar o exemplo de que, independente de estarmos certo ou não, não devemos revidar o mal com o mal. Devemos sempre buscar agir com a paz, com a pacificação do nosso coração. E quando a gente agora faz a reflexão sobre nós, né? E nós, temos culpa no cartório? Temos, e não é pouca, né? Não é só uma infração que está lá anotado, não. São várias, né? E já fomos condenados pelas nossas infrações? Condenados já, porque a justiça de Deus ela é perfeita. Uma vez que você cometeu uma infração, já está ali ticado qual que vai ser a forma da sua corrigenda. Nada fica impune, o Pai é perfeito, ele não precisa esperar um tempo para avaliar nada. Errou, já sabe qual que é a corrigenda. De acordo com a gravidade, um pouco mais difícil, mais dolorosa a corrigenda, né? E a gente já está cumprindo a nossa sentença? Pouco a pouco, né? Que a gente não tem capacidade de pagar por todos os nossos erros de uma vez, né? Então, mas nessa encarnação a gente já começou a pagar a nossa sentença, né? Que é como bem diz ali, né? Ó, Jesus, né? Ele sofreu, mas sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado. Então, os nossos equívocos aí são muitos do passado e a gente precisa expiar, né? Que expiar é o quê? É o pagar, né? Pagar as faltas cometidas, né? Que são muitas e que Deus, na sua misericórdia, vai cobrando da gente pouco a pouco, né? Então, é assim que a gente paga os nossos equívocos, através das expiações. E uma vez que a gente cometeu falta, é através de situações amorosas, um mar de rosa que a gente vai pagar essas faltas? Não, é através desses momentos de dificuldades que às vezes a gente chama de momentos de dor e de sofrimento. E é nesse momento que a gente tem que então tentar se manter resignado, aceitando tudo aquilo que Deus impõe na nossa vida, buscar ser positivo, ao invés de reclamar, se colocar em oração e pedir: Deus, me ajuda a superar, seja lá o que for. Não é reclamar e tentar achar o culpado, é pedir ajuda para passar por aquilo. Se é algo ruim, você quer sair daquela situação, peça ajuda a Deus para sair daquilo o quanto antes e pelo bom caminho, né? Sem mudar o sofrimento de você para outra pessoa, né? Então é tentar agir com paz, né? Então, mais uma vez, né? Devemos agir diante de tudo que nos acontece com resignação. E devemos nos esforçarmos então para sermos brandos e pacíficos, né? Pois só assim a gente vai estar em sintonia com o Pai, indo de acordo com essa última passagem, nos esforçarmos para sermos pacientes. Como o nosso irmão bem diz, resumindo, sermos cristãos, né? Que ser cristão é realmente buscar agir de acordo com todos os ensinamentos que Jesus nos deixou, né? Porque ele é um espírito da categoria já dos Cristos, né? Então, na minha pouca coisas que eu já li, né? Então antes se falava Jesus o Cristo, né? Que era fazendo menção ao seu patamar de elevação, um espírito crístico. Mas com o passar do tempo ficou Jesus Cristo, né? Então Jesus é um espírito crístico, né? E um dia a gente também vai chegar lá, se fizermos atenção aí a tudo que ele nos deixou de exemplo, né? Não só falados, mas vivenciados, né? Então que Deus nos abençoe aí e que a gente consiga, pouco a pouco, colocar cada vez mais paz e brandura nos nossos corações e externar isso aos que estão ao nosso redor. Não é fácil, mas que a gente reconheça os nossos momentos de erro e de equívoco e se esforce para da próxima vez não errar da mesma forma, né? É assim que um dia a gente chegará lá com certeza. Só já de estarmos reunidos, falando de coisas boas, falando de um assunto sobre a paz e sobre a brandura, de certa maneira a gente já está no caminho certo, né? Então que continuemos nele aí, porque com certeza o Pai, Jesus e todos os espíritos de luz estarão conosco, nos inspirando e nos impulsionando sempre a perseverar nesse caminho do bem. Então,
Que Deus nos abençoe sempre. Então vamos agradecer esse momento maravilhoso que tivemos de estarmos reunidos em comunhão para falarmos dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, de como devemos agir de um para com os outros, buscando instaurar dentro de nós e no nosso meio de convívio a paz, a brandura, a tolerância para com todos ao nosso redor, de maneira que as situações não muito agradáveis não tenham tanto peso dentro do nosso coração e do nosso espírito, que a gente consiga se manter em paz diante das dificuldades, buscando sempre a solução para tudo isso de maneira pacífica, buscando o auxílio do nosso Pai, pedindo ajuda, para que então Ele possa nos ajudar. Não podemos agir com orgulho esperando que Deus nos ajude porque Ele é bom. Não, temos que ter também a humildade de pedir ajuda e nos esforçarmos para que assim então a gente seja merecedor da sua ajuda. Que Deus nos abençoe todos os irmãos, os espíritos aqui presentes e permita que possamos, após o nosso passe, retornar em paz aos nossos lares. Que assim seja.